Mas possível abreviar aqui, louvado seja Deus, orar, louvado seja Deus. Preste atenção, lemos aqui Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Lemos aqui sobre a história de um homem, por nome de Moisés, louvado seja Deus. Esta palavra está falando sobre a morte de Moisés, né? Louvado seja o nome de Jesus. Moisés era um grande homem de Deus. E Moisés, por ter uma vida, louvado seja Deus, que para nós é uma vida que nós devemos espelhar e exemplar em Moisés, louvado seja Deus em alguns sentidos, louvado seja Deus. Deus nos traz essa mensagem, louvado seja Deus, desta noite, concernente à vida de Moisés, louvado seja Deus. Para que nós temos aqui esta noite, eu quero estar num assunto, num tema, Deus colocou no meu coração. O tema é intimidade com Deus. Fala comigo assim, intimidade com Deus. Vira para alguém e fala assim, ó, Moisés não tinha intimidade com Deus, ó. Moisés não tinha intimidade com Deus. Presta atenção, olha para mim. Escuta só, quando nós vemos aqui nessa palavra, nós vamos ver que a palavra nos diz aqui que não haveria de se levantar, um homem, um profeta como Moisés, a qual Deus tratava com ele face a face. Louvado seja Deus. Você já imaginou o que é isso? Você tratar com Deus face a face? Em outras palavras, não que Moisés falava com Deus face a face, louvado seja Deus, que nenhum homem ousou em falar com Deus face a face, porque ele não sobreviveria. Louvado seja Deus, porque Deus é repleto em glória, em majestade, em poder, e o homem não suportaria a sua glória. Mas quando a Bíblia está falando sobre que Moisés falava com Deus face a face, tratava com Deus face a face, em outras palavras, estava falando no sentido da intimidade entre Moisés e Deus. Em outras palavras, era uma intimidade mútua que Moisés tinha com Deus. Era um particular que ele tinha para com Deus. E Moisés, de fato, era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Você sabe que o homem tem uma intimidade com Deus? Se você começar a ler histórias sobre Moisés, louvado seja Deus, ali em Êxodo, louvado seja Deus, você pode ver no capítulo 3 a seguir ali, louvado seja Deus, sobre o começo do nascimento de Moisés até o final da sua vida, você vai ver se Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, não tinha. Certa feita, louvado seja Deus, após Deus escolheu Moisés, louvado seja o nome de Jesus, Moisés foi chamado por Deus para um tratado no Monte Sinai. Deus queria falar com ele, louvado seja Deus. E Moisés, louvado seja o nome de Jesus, subiu ao monte. E Deus mandou que o povo também acompanhava Moisés. Mas antes disso, o povo tinha que se santificar. O povo se santificou, se preparou. Mas só que o povo, louvado seja, tinha um acesso limitado, tinha um limite para se chegar até o monte. Porque se o povo ultrapassava aquele limite, Deus haveria de matar o povo. Mas Moisés não. Moisés não tinha um limite a qual Deus o projetou para ele. Pelo contrário, Moisés ia além do limite do povo, porque ele tinha uma intimidade mútua para com Deus. E diz a Bíblia que quando Moisés falava com Deus, a Bíblia diz que Deus respondia lá no Monte Sinai através dos trovões. Moisés não tinha uma intimidade tremenda com Deus. Louvado seja Deus. É um homem que procurava ter uma comunhão íntima para com Deus. E Deus, por intermédio de Moisés, fez grandes maravilhas. Se você olhar a trajetória dos filhos de Israel, quando Deus o libertou das mãos de Faraó, certa feita o povo se queixou, louvado seja Deus, com falta de água. Ele se deparou num lugar onde a água era amarga. Eles não poderiam beber daquela água. E reclamavam para Moisés. E Moisés então clamou a Deus. O Deus a qual ele tinha intimidade, o Deus a qual ele tinha comunhão, e clamou a Deus. E Deus indicou a ele uma água. Ele pegou um bocado daquela água, jogou naquela água, e aquela água repentinamente se transformou numa água doce. E o povo bebeu daquela água. Isso que é o homem ter uma intimidade com Deus. Eu quero que você entenda o que é ter uma intimidade com Deus. E se você olhar a trajetória, certa feita agora o povo estava com fome. E começou a reclamar com Moisés, estava com fome, tinha saudade, quando eles comiam carne na mesa. Louvado seja Deus. E Moisés, cheio de comunhão e intimidade com Deus, dobra o joelho e começa a clamar a Deus.
E Moisés começa a rogar a Deus. E Deus disse que haveria de mandar carne para aquele povo. Não demorou muito, você olhar a história, você vai ver que Deus mandou os codornins, louvado seja Deus, trouxe carne para o povo e o povo foi saciado. Verdade! Deus operou através de Moisés naquele deserto. Porque Moisés ele tinha uma intimidade mútua com Deus. Moisés é um homem que tinha uma intimidade tanta para com Deus, queria se aproximar tanto de Deus, que certa feita ele queria ver Deus, né? Ele queria ver Deus como Deus é. Deus falou: Moisés, isso você não vai poder alcançar, porque o homem que me contemplar, ver a minha face, não vai sobreviver, ele vai morrer. E diz a Bíblia que o Senhor disse: pessoal, eu vou simplesmente passar com minha glória, eu vou te cobrir, louvado seja Deus, e atrás daquela rocha, louvado seja, vou tirar, louvado seja minhas mãos, você vai me contemplar somente disposta. Louvado seja Deus. E foi assim que aconteceu. Deus permitiu Moisés contemplar ele apenas disposta. Era um homem que procurava ter comunhão com Deus. Era um homem que procurava ter intimidade para com Deus. Era Moisés. E por isso que a Bíblia nos refere que ele tratava face a face para com Deus. E Deus falava com Moisés como se falava com um amigo íntimo, um amigo particular. Louvado seja o nome de Jesus. E por isso que a Bíblia nos refere que ele falava face a face para com Deus. E até a Jesus Cristo de Nazaré não houve profeta algum que tinha intimidade com Deus como Moisés. Porque após, aleluia, até Jesus não teve profeta. Mas chegou a Jesus, aí Jesus era o maior profeta, como os irmãos já sabem, como o profeta maior, todos, Jesus superior a todos. Mas até Jesus não teve homem que tinha intimidade com Moisés. Então esta palavra a qual nós vemos aqui, louvado seja Deus, traz para nós aqui esta noite. Louvado seja Deus. A qual Deus traz em meu coração esta mensagem sobre intimidade com Deus. Agora eu quero perguntar para você. Eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua vida íntima para com Deus? Como está a sua vida íntima para com Deus? Muitas vezes, louvado seja o nome de Jesus, nós temos uma intimidade mútua com o nosso amigo de trabalho, com até mesmo o nosso irmão, nossos pais, louvado seja Deus, mas muitas vezes deixamos de ter uma comunhão íntima para com Deus. Muitas vezes temos mais comunhão com nossos amigos. Muitas vezes passamos por problemas, dificuldades na vida. Louvado seja o nome de Jesus. E às vezes vamos lá até o nosso amigo e se abafamos para ele, se abafamos para ela. Louvado seja o nome de Jesus, porque é o nosso amigo. É o nosso amigo, consideramos como amigo. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes, louvado seja Deus, o nosso problema não modifica, não muda, não transforma-se em nada, mas fica na mesma. Louvado seja Deus. E muitas vezes se esquecemos, louvado seja Deus, na íntima comunhão para que nós temos para com Deus. Se esquecemos, louvado seja o nome de Jesus, que nós servimos um Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que muitas vezes deixamos a nossa comunhão, louvado seja Deus, distanciados-se dele. Muitas vezes, louvado seja o nome de Jesus, se distanciamos-se de Deus. E às vezes consideramos nosso amigo, louvado seja Deus, temos mais intimidade com o nosso amigo, com nossos parentes, com o nosso próximo, mais do que a Deus. Mas Moisés não, era um homem que tinha uma intimidade mútua para com Deus. E quando Moisés, louvado seja o nome de Jesus, achia-se de autoridade, falava, orava, Deus não respondia. Louvado seja Deus, Deus bradava na vida de Moisés. O que eu quero dizer, querido amado irmão, que quando o homem tem uma intimidade íntima para com Deus, quando o homem tem uma comunhão para com Deus, louvado seja o nome de Jesus, se ele profetizar para o mar, louvado seja Deus, abra, o mar vai ter que se abrir. Se ele profetizar, louvado seja Deus, para que haja chuva, ainda que a terra esteja deserta, vai chover, porque o homem que tem comunhão com Deus, ele tem carta branca para com Deus jogar. Levante as mãos e bate palmas. Quando eu olho para os dias atuais, louvado seja o nome de Jesus, eu começo
começo a analisar, eu começo a ver, louvado seja o nome de Jesus, e começo a pensar comigo mesmo: Senhor, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, Senhor. Era aqui para o Senhor operar mais maravilha, louvado seja, era para o Senhor manifestar. Não que o Senhor está manifestando, o Senhor está manifestando pelo teu povo, mas será que Deus não quer manifestar mais? Será que Deus não quer mostrar mais das suas maravilhas? Será que Deus não quer mais mostrar mais do teu poder? Deus não quer simplesmente, louvado seja o nome de Jesus, batizar com o Espírito Santo. Deus não quer simplesmente, louvado seja Deus, curar uma enfermidade, mas Ele quer muito mais. Deus, Ele quer fazer coisas grandes em nossa vida. Deus quer fazer coisas grandes no meio da tua igreja, mas é necessário a igreja buscar, louvado seja Deus, a intimidade. É necessário a igreja descer, é necessário a igreja aproximar-se de Deus, é necessário essa igreja buscar comunhão para com Deus, porque quando a igreja está em comunhão com Deus, porque quando a igreja está próximo de Deus, tem uma intimidade íntima para com Deus, a igreja clama e Deus estremece, a igreja clama e Deus fala. Levante a voz da glória, levante a voz da glória, levante a voz da glória. Deus tem saudade de você, meu irmão. Deus tem saudade de você, meu irmão. Quando você tinha comunhão com Ele, quando você descia as madrugadas e nas escaladas da noite, você derramava suas lágrimas e até suor saía de você, porque você clamava ali, aleluia, com vigor. Você clamava ali a Deus com aquela fé tremenda, e até falava línguas estranhas, e até, louvado seja Deus, sentia a presença de Deus. Deus tem saudade de você, meu irmão. Deus tem saudade de você, meu irmão, quando você orava com fervor. Louvado seja Deus, quando você jejuava, quando você procurava apresentar-se diante de Deus, a sua vida em santidade. Deus tem saudade de você, né? E quando você chegava na igreja, louvado seja o nome de Jesus, dobrava o seu joelho e não rápido levantava. Deus tem saudade de você, quando você chegava na igreja, dobrava o seu joelho e começava a orar, e começava a clamar a Deus, aquela oração fervorosa, aquela oração, aleluia, louvado seja Deus, não dá vontade mais de parar. Deus tem vontade de você, aqueles momentos da tua vida que quando você estava na igreja e dobrava o joelho e não queria parar mais de orar, era aquela oração fervorosa, era aquela oração, aleluia, viva e eficaz. Deus tem saudade de você. Cadê aquela comunhão? Cadê aquela intimidade? Deus te chama aqui esta noite, porque Ele quer que você volte àquela comunhão. Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer te usar. Porque essa comunhão, levante a mão de quem quer a comunhão? Quem quer intimidade com Deus, levante a mão. Quem quer comunhão com Deus, levante a mão. Então começa a dar lugar, começa a dar lugar. Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele quer te usar nessa terra. Essa terra precisa e carece e necessita de homens que têm intimidade com Deus. Essa terra, o mundo precisa, aleluia, contemplar. O homem precisa ver um homem que tem de verdade intimidade para com Deus. O homem carece, o mundo necessita. Deus quer te levantar aqui esta noite, como levantou Moisés, com uma intimidade mútua, com uma intimidade, comunhão íntima com Ele. Deus quer te levantar aqui esta noite. Deus procura muito Moisés aqui esta noite. Se você quer ser um Moisés, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos aí. Deus vai te usar, Ele vai te levantar, Ele vai te levantar, Ele vai te levantar, Moisés. Levante as tuas mãos e dá glória a Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Dá lugar para Deus, Ele vai te usar. Levante as mãos e dá glória. Deus está chamando você hoje para uma comunhão para com Ele. Deus está chamando você para uma comunhão íntima para com Ele. Tem pessoas aqui, louvado seja o nome de Jesus, que Deus fala em meu coração, mas porque Ele recebe e eu não recebo, porque louvado seja Deus, Ele consegue sentir a presença de Deus e eu não consigo, porque Ele salva na presença de Deus, porque Ele glorifica na presença de Deus e eu não consigo. Sabe por quê? Louvado seja Deus, Ele procura ter comunhão com Deus, Ele procura ter intimidade, Senhor, porque Ele é usado, porque ela é usada daquela forma. Sabe por quê? Porque Ele desce, Ele subia e procura ter comunhão com Deus. Deus pode te usar também, Deus pode te levantar também, Deus quer te usar também, com poder, com autoridade, mas é necessário você descer, é necessário você buscar intimidade. De que maneira, de que forma? Descendo na oração, na consagração. Levante as tuas mãos. Quem quer essa comunhão? Quem quer essa intimidade? Levante as tuas mãos e dá glória. Receba a vitória de Deus aí.
qual Deus tratava face a face. Intimidade. O homem tem que procurar intimidade com Deus, comunhão com Deus.